Saudações assim que nos acompanha, bem-vindos a mais uma grande entrevista do Jornal Expansão. Nesta edição temos como convidado o engenheiro Vítor Rodrigues, que é CEO da Innovation Makers. Aqui estendo meus cumprimentos e Obrigado, desde igualmente. já agradeço pela disponibilidade. Obrigado. Bem, esta conversa vamos falar um bocadinho daquilo que é o setor da inovação, a Innovation Maker, o que é que tem feito, os serviços que tem prestado e como o CEO olha para os serviços bancários, a inovação, a tecnologia neste setor que muito impacta a atividade económica e o setor financeiro. Portanto, eu começo já a lhe perguntar, a Innovation Makers é uma empresa que desenvolve produtos tecnológicos, né, soluções tecnológicas, entretanto, muito no setor bancário. E quando olhamos para o setor bancário, atualmente, os desafios passam pela adequação de produtos mais personalizados e com qualidade, com melhor qualidade. E eu lhe pergunto, como olha para a prestação de serviço do setor bancário? Em termos práticos, a prestação de serviços do setor bancário em Angola tem crescido, quer em termos de qualidade, quer em termos de dimensão, nos últimos anos. A oferta que tem havido com as soluções que os bancos disponibilizam aos seus clientes, que a EMIS tem disponibilizado também para o mercado, a disponibilização também de novas soluções de empresas de pagamento, tudo isso tem dinamizado o setor financeiro e o setor bancário em Angola nos últimos anos. E quando eu digo nos últimos anos, estou-me a referir aos últimos 4, 5 anos. Eu penso que começou um pouco antes da pandemia e incentivou-se depois. Angola tinha alguns sistemas que estariam mais atrasados, nomeadamente os pagamentos móveis, se compararmos com Moçambique, por exemplo, neste momento está à frente. Portanto, Angola, neste momento, tem soluções bancárias inovadoras, está a fazer um esforço de aproximação às populações e, portanto, neste momento vejo com muito bons olhos a afirmação e o crescimento do setor tecnológico que suporta a atividade bancária em Angola. Mas hoje o setor exige, os clientes bancários, sobretudo, exigem maior rapidez, querem serviços mais inovadores e a custos mais baixos. Que serviços vocês têm disponíveis e que oferecem para a banca e, por sua vez, a banca oferecer para os seus clientes? Assim, nós trabalhamos muito na área dos pagamentos. Portanto, trabalhamos muito com a banca e na área dos pagamentos. As nossas soluções, por exemplo, estão neste momento a evoluir com a integração de tecnologia de inteligência artificial. Estamos a utilizar sistemas de data science. Por exemplo, posso-vos dar só um exemplo. Nós trabalhamos muito, um dos nossos setores principais é a comercialização de TPAs, para os terminais de pagamento. Temos o gosto, o privilégio de ter tido grande aceitação pelos bancos. Hoje somos a empresa que mais TPAs tem ativos neste mercado do ano, mas não nos chega. Ou seja, para nós, o posicionamento importante que nós queremos assumir não é vender mais TPAs, mas sim criar valor acrescentado com os TPAs. Por exemplo, temos com o serviço com os dois dos maiores bancos angolanos, com o serviço de gestão do parque, onde fazemos o apoio aos comerciantes, fazendo a substituição de equipamentos, formação. Estamos neste momento a desenvolver soluções com data science e robotização de processos para que se possa ter uma visão mais ampla de como é que o parque está, prevenir os clientes que vão desistir, conseguir analisar o comportamento dos comerciantes para que os bancos possam maximizar e rentabilizar ao máximo, neste caso, toda o seu parque. Portanto, o nosso posicionamento neste momento não é vender equipamentos, mas sim criar valor acrescentado. E o valor acrescentado tem que ser criado para os nossos clientes.
Por exemplo, em ATM estamos a criar sistemas automáticos de monitorização, de dashboards, para perceber como é que está a ser o desempenho do parque, quer das máquinas de depósitos, quer das máquinas de dispensação. Em termos práticos também, por exemplo, as máquinas de pagamento, as máquinas de depósitos, são máquinas que são desenvolvidas, concebidas por nós, desde o desenho, concepção, software, tudo. Portanto, Essas procuramos. máquinas estão dentro do sistema financeiro já? Estão, já há algumas largas, mais de centenas. Portanto, estão neste momento máquinas de depósitos nos espaços laranja, no BAI também. Portanto, já existem hoje espalhadas por Angola inteira. E, portanto, nós procuramos integrar inovação nos equipamentos e nas soluções e nos serviços que nós prestamos aos clientes. Portanto, para nós, e repito, o importante é conseguirmos que o nosso cliente, que é o banco, tenha valor acrescentado com as nossas soluções. E atualmente a fuga para o digital tem sido a principal solução, né, dos clientes bancários, não é? Nós olhamos atualmente, por exemplo, os canais desenvolvidos pela EMIS, por exemplo, o Multicaixa Express é o canal mais utilizado, já deixou para trás os ATMs e o TPA. Acredita que há uma alteração do comportamento do cliente bancário ou da própria sociedade em si? Sem dúvida, e é inevitável acontecer, ela ser cada vez maior. Não há dúvida nenhuma. O Multicaixa hoje é uma ferramenta útil. Os bancos também estão a acompanhar esta solução. A EMIS com o Multicaixa tem uma grande vantagem, que é porque garante a interoperabilidade, ou seja, eu estou a trabalhar com o banco A, quero fazer um pagamento para o banco B, a EMIS consegue-nos dar essa visão e garantir que a transação é feita instantaneamente e dar a notificação que ela chega. A evolução dos meios digitais neste momento com as tecnologias de pagamento móveis são, são inevitáveis, portanto, a nível internacional elas estão a crescer bastante. Eu penso que a fase seguinte importante que Angola terá que passar é passar para o conceito de Open Bank, ou seja, qualquer banco pode ter acesso, pode ter, desde que a pessoa dê essa autorização, mas aos dados da sua conta noutro banco, que é uma diretiva europeia que já está aí implementada na Europa, e penso que será a evolução natural, que é eu, enquanto cliente, tenho os meus dados estão no banco A, no banco B ou no banco C. Se eu, a um dos bancos, der autorização para ir buscar os meus dados que estão noutro banco, os dados são meus. Portanto, um banco pode ser agregador de todas as minhas contas que eu tenho nos outros bancos todos. Pode aceder à informação. E repito, isso é importante. Desde que eu dê a autorização. Os dados são meus e a autenticação para dar estes dados tem que ser minha. Mas, desde que eu dê essa autorização, o banco ou a entidade de pagamentos a que eu estou a dar pode agregar as minhas contas bancárias, pode dar-me sugestões de crédito, pode-me dar um serviço de maior proximidade, porque tem uma visão mais abrangente minha como cliente. Portanto, resumindo, a digitalização, a utilização de meios digitais é inevitável. As novas gerações hoje já nascem com isso. Eu acredito que daqui a 10, 20, 30 anos já não se discuta a digitalização, porque já está enraizada nestas novas gerações. Agora temos é que aproveitá-la da melhor forma para a economia e para o nosso bem-estar enquanto utilizadores. Mas falou aqui que há um crescimento, mas ainda assim notamos, apesar do número de canais digitais, ainda assim notamos uma enorme corrida aos ATMs. Há muitas filas enormes nas caixas eletrónicas, as pessoas não conseguem levantar o seu dinheiro. O que é que falta de concreto, afinal? Eu acho que neste momento há duas vertentes que temos que analisar para esse problema. A primeira é percebermos, e hoje Angola ainda em termos médios de ATMs por pessoa,
ainda tem que crescer um pouco. O número de ATMs em Angola andará neste momento aproximadamente nos 4.000, e creio que para servir as necessidades que as pessoas têm, e principalmente no interior ou nas zonas mais de maior densidade de pessoas, eu creio que os números ainda obrigam a crescer um pouco. Mas não é só por aí que nós vamos resolver esse problema. Não é criando muitos mais ATMs que vamos reduzir a utilização. As pessoas têm que mudar um pouco os seus hábitos. É importante reduzir a massa monetária que circula nos mercados, que circula no bolso das pessoas. O dinheiro em notas é um custo enorme para o país. Principalmente com a inflação, contudo, o dinheiro que está em notas tem um custo para o país muito significativo. Primeiro, um custo real, porque o dinheiro que está no bolso das pessoas não se rentabiliza, não é possível usá-lo dentro da economia para investir, para apoiar outros projetos. Portanto, é dinheiro que está parado. Depois, também porque alimenta muito a economia informal. E a economia informal é muito prejudicial para um país. Compromete o seu produto interno bruto, compromete a sua imagem com o exterior e, portanto, se nós conseguirmos reduzir significativamente a massa monetária, o dinheiro que circula em notas, nós estamos a reduzir a necessidade de levantar dinheiro também. E, portanto, tem que ser uma resolução a dois tempos. Aumentar os números de ATMs. Antes, o número de ATMs, principalmente para o interior, mas aumentar os canais digitais. Mas eu aí reforçava uma coisa. Temos que nos preocupar, é a questão mais premente, não são os canais digitais existentes, é a mentalidade das pessoas. Ou seja, já temos muitos que estão a ser usados cada vez mais, mas temos que fazer com que as pessoas dos mercados, todas as pessoas que movimentam dinheiro, se habituem aos meios digitais. E, portanto, resumidamente, temos dois desafios. Crescer um pouco em ATMs ainda, porque Angola ainda está abaixo da média necessária, e, repito, principalmente na zona interior, mas também fazer com que as pessoas se habituem a utilizar os meios digitais. Utilizar os meios digitais reduz significativamente a necessidade. Portanto, nós não podemos estar permanentemente a meter muitos ATMs. E digo isso contra nós vendemos ATMs, mas a realidade é que não é por metermos muitos mais ATMs, nós temos que mudar os hábitos. E há uma coisa que temos que ter consciência, demoram anos. Não podemos dizer, ok, nós já fizemos há 1 ano, 2 anos e muda pouco. Isto demora anos. Mas isso também não tem a ver com a questão também dos níveis de bancarização que nós temos na economia. Nós atualmente temos uma taxa de bancarização que gira em volta dos 32%. Ainda assim muito baixa, não é, para aquilo que se pretende, não é? O que é que falta então de concreto para aumentar o nível de bancarização e consequentemente as pessoas aderirem a esses serviços? É assim, a meu entender, falta primeiro perceber porque é que 68% de pessoas não estão bancarizadas e perceber que desses 68%, as necessidades que eles têm não são iguais para todos. Portanto, nós temos em Angola 32% de pessoas com conta bancária, mais percentagem, menos percentagem. Temos 32% de pessoas com conta bancária, mas os outros 68% não precisam, possivelmente, a maior parte deles, da mesma conta bancária que estes 32% têm. 32%. Portanto, o que nós precisamos é de criar soluções. Já Angola tem feito um pouco esse percurso com a conta simplificada, com a Banquite. Portanto, já tem feito um pouco esse percurso. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos de criar soluções específicas para esses 68%. Esses 68% não podemos acreditar e dizer vamos abrir uma conta bancária full, completa para todos, porque não é isso que eles não têm necessidade. Portanto, as pessoas temos que ver desse universo
que tipo de necessidades é que essas pessoas têm. Mas falou de necessidade, por exemplo, além dessas questões, tem outros problemas. Por exemplo, as pessoas não têm acesso a infraestruturas básicas. Cerca de 52% da população não tem acesso à energia elétrica, 20% não tem acesso, 28% não tem acesso a redes móveis. Este todo conjunto também não dificulta o acesso aos canais digitais. Sim, é óbvio que sim, que dificulta, mas nós não temos que ter a veleidade de dizer que vamos ter 100% de pessoas com uma conta bancária, com tudo. Não é esse o objetivo que nós podemos ter a curto prazo. Mas, no entanto, referiu aí dois números interessantes. 32% de pessoas bancarizadas, mas só 20 e poucos por cento de pessoas 28% têm acesso a redes móveis, móveis com a internet, não é, por exemplo. mas esses 28% significam, em princípio, uma, em termos de volume de movimentação monetária, um volume que se calhar movimenta 80% do dinheiro que é transacionado. E agora, desses 28% de pessoas que têm acesso a meios digitais, eu creio que hoje acesso a telemóvel é uma percentagem muito maior. Se nós formos ver, por exemplo, o número de pessoas que hoje têm telemóvel e até mesmo smartphone, é muito maior que essa. Porque então, o que é que falta para que elas também usem os meios digitais? Portanto, esses 28% são pessoas que usam os meios bancários digitais. Mas há muitas pessoas que usam o WhatsApp, que usam mensagens, que têm, por muito pequeno que seja, um pequeno smartphone ou até um laranjinha, daqueles mais pequenos onde se pode fazer transações. Portanto, se todas as pessoas que têm um telemóvel usassem pelo menos uma vez um meio digital financeiro, nós teríamos, sem dúvida alguma, um crescimento muito, muito grande. Muito bem. E atualmente o que está em cima da mesa também é a questão dos bancos terem anunciado o aumento das comissões e está muito ligado, sobretudo também, à questão dos cartões, não é? Os bancos dizem, por exemplo, que os cartões são importados e isso exige um custo. Como olha para essa questão? É assim, a realidade da importação não é uma realidade circunscrita aos cartões. Os TPAs são necessários, são importados. Os carros com que as pessoas andam são, que os funcionários bancários são importados também. Portanto, a necessidade de importação é um peso para a economia, é um peso para os bancos também, como, como membros desta economia. No entanto, pronto, não podemos circunscrever isso aos cartões, aos TPAs, aos ATMs, com muita pena nossa. Muitas das coisas que hoje nós, em Angola, precisamos são importadas. Mas, por exemplo, posso lhe dar as nossas máquinas de depósito, máquinas de pagamento, são máquinas que nós importamos muitas vezes peças, algumas são produzidas em Portugal, outras na China, e aquilo que nós podemos assemblar em Angola, nós fazemos cá. Nós, por exemplo, temos umas soluções que neste momento estamos a comercializar, que são os ATM Centers. Portanto, de certeza que muita gente já viu o Buy mais perto, o Kina Xispo, por exemplo, o Ponto Laranja. Já viram estas soluções? São soluções desenvolvidas por nós. Todo o tratamento, toda a preparação e construção é feito em estaleiros cá. Portanto, somos nós que fazemos a produção com recursos angolanos, neste momento sem um expatriado, e portanto, sempre que nós conseguimos fazer cá, e nós e outros concorrentes e outras empresas fazem, nós fazemos. Agora, há sempre matéria-prima que tem que ser importada. E isso os bancos têm esse custo adicional, mas isso é circunstancial da economia toda angolana. Portanto, não se pode fazer mais. Mas durante a Feira Internacional de Luanda do ano passado, de 2024, a Innovation Makers apresentou um cartão tecnológico, não é? E dizia que vai ser comercializado ou queria ser comercializado pelos bancos, certo? Como é que é feito este cartão, primeiramente? Como é que é feito? Estamos a falar do reciclado.
Exatamente, os cartões reciclados. É assim, Lógico. os cartões reciclados são feitos a partir de plástico reciclado, com uma determinada qualidade e, portanto, garantem que o cartão que se entrega é exatamente igual em termos de apresentação, de durabilidade, de fiabilidade, tudo ao cartão que é feito com plástico normal. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós estamos a usar o cartão reciclado, o cartão feito com material reciclado, nós estamos a poupar a emissão de CO2. Só para vos dar uma ideia de números, cada tonelada de plástico que é utilizado, reciclado, em vez de não reciclado, é poupada ao ambiente a emissão de 1,3 toneladas de CO2. Transformando isto, só para dar uma ideia em termos de Angola, uma perspectiva do crescimento normal em 2028, nos próximos, daqui a 3 anos, se todos os cartões, se os bancos todos adotassem os seus cartões com plástico reciclado, estaríamos a poupar por ano aproximadamente 70 toneladas de emissão de CO2. É claro que muitos bancos têm os seus clientes de prestígio, que gostam de um cartão de metal, como nós também temos, mas isso são quantidades pequenas. Portanto, quando nós falamos nestas quantidades, é para o grande mercado. E os bancos não deixam de ter a sua possibilidade, a possibilidade de continuar a ter cartões de diferenciadores para alguns clientes. Mas isso significa 1%, 2% daquilo que são os seus cartões emitidos. Portanto, estamos a falar para dar uma ideia de aproximadamente aquilo que 3.000 árvores captam de CO2 durante 10 anos. Portanto, se nós conseguirmos que os bancos para o mass market adotem exclusivamente os cartões feitos com papel reciclado, nós estamos a conseguir poupar 4.000 árvores aproximadamente durante 10 anos, aquilo que elas fazem de captura de CO2. Mas há também essa componente dos bancos, ou das instituições financeiras, sobretudo, de virarem aqui as soluções mais sustentáveis, não é? Claro, hoje é uma preocupação que os bancos têm com a ESG, é uma preocupação que nós todos temos que ter, não, isso é uma opinião pessoal, mas não de uma forma radical, não de uma forma fundamentalista. Acho que as transições sólidas fazem-se evolutivamente e fazem-se com ponderação, mas acho que todos nós devemos começar a ter uma preocupação com o mundo que deixamos para os nossos filhos. E, portanto, essa necessidade de utilizar cada vez soluções mais sustentáveis, de utilizar cada vez mais metodologias e técnicas que não prejudiquem tanto o ambiente. É um desígnio que todos nós temos e que hoje os bancos já têm relatórios de sustentabilidade, já apresentam soluções de preocupação ambiental e acho que isso é fundamental hoje. Também é uma responsabilidade que as grandes instituições têm e que todos nós temos. Mas ainda na senda dos cartões, esses cartões são produzidos cá em Angola ou são produzidos lá fora? Não, os cartões são produzidos lá fora. Os cartões, há aqui duas fases. Quando nós vemos um cartão bancário, o cartão bancário tem duas componentes completamente distintas. Uma é a componente tecnológica, que é o chip e a antena, quando estamos a falar de sem contacto, e é a parte do plástico. O plástico, aquele que é colocado, onde é colocado o chip. Portanto, tudo isso é hoje feito, maioritariamente, ou quase totalidade, na China e países que produzem enormíssimas quantidades de cartões. Portanto, a produção é feita em centros de produção, lá fora, muito concentrados na China, e são importados e depois são adaptados com imagem,
com o texto, com o nome, com tudo isso, a cada banco, a cada cliente. Mas o que mais pesa é o cartão com o chip. E o cartão com o chip é feito lá fora. Mas em termos de custos, estes cartões reciclados e os cartões convencionais, podemos assim dizer, é mais fácil produzir os cartões reciclados ou os cartões convencionais? É assim, os materiais, os produtos feitos à base de materiais reciclados, normalmente têm um preço acrescido. Os cartões poderão ter 10% mais caros dos cartões tradicionais. A priori, as pessoas podem pensar, bem, se já estamos com uma matéria-prima que já foi usada, que se calhar era lixo, porque é que é mais caro? É assim, é mais caro porque tem muito tratamento. Nós temos que tratar o plástico que já foi utilizado para o voltar a pôr em condições de ser reutilizado. Portanto, a reutilização requer investimento, requer tratamento do plástico recuperado e isso custa dinheiro. Uma coisa é nós estarmos a trabalhar com matéria-prima limpa e que não requer tirar tinta, separar impurezas, trabalhar em máquinas para fazer pastas. Portanto, tudo isso tem custos. E, portanto, normalmente, o que é feito com material reciclado tem um custo adicional. Hoje já não é o que era, já chegou a ser o dobro, já chegou a ser 50%. Hoje é residual, são 10%, 15% no máximo, mas porque realmente há muito trabalho para tornar aquele plástico que estava quase lixo em reutilizável. E já a procura destes cartões reciclados por parte dos bancos? Efetivamente, cada vez mais os bancos em Angola estão a olhar para esta solução, não estão a crescer esta aquisição em cartões reciclados a uma grande velocidade como nós todos desejaríamos. Um pouquinho mais caro, não é? Sim, também é um bocadinho mais caro, mas também tem muito a ver com o planeamento. Os bancos fazem o seu planeamento semestral ou anual na compra de cartões. E, portanto, algumas encomendas já estavam feitas. Acredito que a partir do final deste ano, no início do próximo ano, já haja oportunidade de acabarem as encomendas que estavam feitas e as novas ser aposta em plástico reciclado. Ainda durante a FIUDA disse que a Innovation Makers está a recolher cartões, recolhe cartões, não é? Cartões já utilizados e para depois transformá-los, não é, em materiais reciclados. Como é que está a ser feito esse processo? É assim, o tratamento de material, o tratamento ambiental, neste caso de cartões, e a recuperação de plástico não se vai circunscrever aos cartões, mas vai também à parte dos plásticos, dos TPAs que estão em fim de vida, tudo quanto é plástico. Portanto, nós temos duas fases. A fase de utilização para a produção de produtos com material reciclado e temos depois da utilização a aplicação dos restos e daquilo que é aproveitável para reciclar. Atenção, uma coisa importante de dizermos, que nem sempre é possível eu utilizar o material reciclado, o material reciclado dos cartões para produzir novos cartões. O ciclo não é direto. Para produzir cartões, por exemplo, tem que ser um plástico de um determinado tipo, com um tipo de utilização antes. Portanto, não há aqui eu faço um cartão, reciclo, uso o cartão, uso o mesmo plástico para reciclar. Não. Chega a um certo ponto em que esse plástico tem que ser usado para outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que nós estamos a utilizar em Portugal, para fazer cadeiras, mesas de jardim. Portanto, chega a uma certa altura que o material já não tem determinadas propriedades que já só pode ser utilizado para outras coisas. Nós, neste momento, estamos efetivamente a montar, já fizemos a encomenda da máquina ao exterior, que nos vai permitir pegar não só nos cartões, mas como nos plásticos dos TPAs em fim de vida, para preparar para poderem ser reutilizados, neste caso, em mobiliário de jardim, porque já não é plástico em condições
para a produção de cartões. E este processo é feito cá dentro ou lá fora? Neste momento, a preparação de todo o plástico é feito cá dentro e depois é mandado para fora, porque ainda não temos neste momento aqui condições para o reciclar e para a construção de material de cadeiras, bancos, balões de jardim. Será uma próxima fase. Estaremos atentos. E prevêem, Quase cada vez. prevêem implementar este processo aqui cá dentro? Neste momento, gostaria de o fazer. Ainda temos que avaliar a rentabilidade. Não é uma coisa que eu diga que o vamos fazer imediatamente. Vamos olhar para ele e vamos, se for viável, sim, faremos. Voltando aqui às questões digitais, um dos pontos que também que está em cima da mesa, que vem muito em relação a quando tratamos de questões digitais, também vem aos riscos, não é? Como é que vocês conseguem mitigar o risco, não é? É assim. Nos vossos serviços, por exemplo. É assim. Qualquer evolução no mundo significou sempre riscos. Não podemos dizer que não há riscos, não podemos dizer que são soluções 100% seguras, as soluções digitais. Está a haver neste momento um grande abuso de phishing, um grande abuso de pessoas a roubar a identidade. Mas temos que pensar numa coisa. Quando surgiram os carros, existia o risco de acidentes, ainda hoje existe, mas as vantagens que ele nos traz é significativamente maior. Nós andamos sempre com os ciberataques, andamos sempre numa guerra do gato e do rato. Umas vezes como eu costumo dizer, uns dias é do caçador, outros dias é da caça. Nós temos consciência dos riscos, há práticas, há as melhores práticas de segurança. Nós, neste momento, estamos a iniciar um processo de certificação numa norma internacional de 27.000, que é uma norma que implementa em qualquer empresa as melhores práticas para segurança. Estamos sempre a acompanhar as novas tecnologias para que as nossas soluções possam estar salvaguardadas disso, de riscos, mas o grande problema que nós temos que lutar com a segurança muitas vezes é no utilizador. Ou seja, é ensinar o utilizador a ter determinadas atenções. Por exemplo, recebe um mail para fazer uma transferência. Há muitas burlas, por exemplo, ocorrem muitas burlas nesses canais digitais. Acontecem. E muitas vezes são máquinas que induzem, que injetam mails. Existem, sim senhor, existem burlas por WhatsApp a pedir dinheiro. Portanto, temos que estar atentos. É uma realidade que não há uma solução que resolva. Temos que estar atentos, vamos resolvendo cada problema e formar as pessoas para estarem sempre sensíveis a este tipo de ataques e de riscos. Mas antigamente nunca deixou de haver burlões, pessoas a roubar dinheiro, a enganar pessoas. Hoje o dinheiro está numa vertente digital. O que está a acontecer é os próprios ladrões estão a ir para a parte do roubo digital também. Portanto, é uma realidade que sempre houve. Temos que a controlar. Nós procuramos utilizar as melhores práticas nas nossas soluções, mas haverá sempre, temos que lutar contra elas, mas acima de tudo, temos que aprender a ultrapassar e não fazer com que elas condicionem a utilização. Porque a utilização de meios digitais de pagamento, digo sinceramente, não é uma opção. É uma realidade. Portanto, nós não vamos conseguir alterá-la. O mundo vai evoluir para uns sítios bons, melhores ou piores, não discuto isso, mas o mundo vai evoluir. Quer nós queiramos, quer não. A inteligência artificial está cá para ficar. Quer nós dizemos que vocês já aplicam a inteligência artificial? Aplicamos, por exemplo, é através de modelos de inteligência artificial que nós fazemos o reconhecimento facial por biometria. Quando uma pessoa chega
a uma máquina de depósitos, mete o seu cartão de identidade e quando mete o seu cartão de identidade, nós tiramos uma imagem da pessoa, por inteligência artificial identificamos qual é a probabilidade de ela ser essa pessoa. E depois também tem um risco associado, não é? Tem, a inteligência artificial tem uma coisa curiosa. E já agora um para o pormenor, nós fazemos esta identificação, mas não guardamos dados biométricos nenhuns. Nós fazemos por inteligência artificial, validamos a pessoa que está à frente, se é uma pessoa, qual é a idade provável dela, qual é o sexo, e depois fazemos o match com o cartão. Se for a pessoa, se ele disser, olha, muito provavelmente, com certeza é a mesma pessoa dona desse cartão. Eu tenho a pessoa identificada. Mas, nesse momento que eu identifico, eu deito fora os dados todos. Nós não guardamos dados, não entramos em dados de privacidade, não entramos com dados biométricos. O que nós fazemos é fazemos essa comparação e deitamos os dados fora. Como exatamente eu chegar a um balcão. A pessoa chega, olha, vê para o cartão, olha, muito provavelmente é a pessoa que está aqui. E agora eu ia fazer um comentário. A inteligência artificial trouxe-nos um desafio, que é importante lembrarmos. É a inteligência, aproximou-nos das pessoas, é verdade, o pensamento das pessoas, mas mudou todo o pensamento que nós tínhamos até essa data. Nós, antes da inteligência artificial, dizíamos recorrentemente: epá, o computador não se engana. O computador está certo. Com a inteligência artificial, trouxe-nos muitas coisas novas, mas trouxe-nos uma coisa que os seres humanos têm, é a falha. A inteligência artificial não diz isto é esta pessoa, não afirma. A inteligência artificial dá a possibilidade e a probabilidade. Quando ele está a escrever um texto, por exemplo, a inteligência artificial generativa, a seguir a esta palavra, provavelmente deve vir a outra palavra, tomando em consideração o contexto, o que está escrito aqui, o que se disse nas linhas anteriores. E o que a inteligência artificial vai buscar aquilo que, naquele contexto, normalmente é a palavra que mais vezes é escrita à frente e então sugere essa palavra. Mas é uma probabilidade. Portanto, quando falamos de inteligência artificial, deixamos que o computador deixou de nos dar certezas e passou-nos a dar probabilidade. Acredito que com 90% seja isto. E isso é uma realidade que a inteligência artificial trouxe, que antigamente nós não tínhamos. O computador disse, o computador não se engana. Agora o computador não nos dá certezas. Diz-nos, é a probabilidade. É a inteligência, tal como as pessoas. Nós temos percepções, mas certezas absolutas, a nossa inteligência permite-nos não as ter. Daquilo que tem sido a vossa atividade, quais são os principais problemas ou desafios que têm enfrentado então a atuar aqui em Angola de uma forma geral? Já que prestam serviço em várias áreas, não só o setor bancário, também instituições públicas, não é? É assim, Angola, os negócios em Angola, todas as empresas têm, principalmente as que importam e que têm material que vem de fora, enfrentam-se com três grandes desafios. O primeiro grande desafio é a inflação, são números sempre com 2 dígitos. O segundo grande desafio é, sem dúvida, a necessidade de obtenção de divisas para importação. Portanto, é uma necessidade que não conseguimos fugir. E temos também em termos de variação cambial, também um grande desafio. Portanto, a obtenção de divisas e a variação cambial, neste momento é estado estável, felizmente, Estável, isso diz estável porque supostamente há aqui a questão de BNA estava a taxa de câmbio, não é? Pronto, tem-se conseguido equilibrar, o que permite algum esforço previsional. Portanto, não há aquela oscilação de todas as semanas ou todos os meses mudar. E, portanto, isso é um trabalho que o Banco Central tem feito e que os bancos também têm feito. Agora, estas três variantes são desafios, efetivamente, para quem importa, principalmente. Mas há uma coisa importante: de qualquer negócio em Angola tem que ser visto como um negócio de longo prazo.
Nós não podemos ver negócios em alguns países, nomeadamente Angola, com processos especulativos. Dizer, pá, eu agora durante 6 meses as coisas estão boas, aproveito, mas agora as coisas estão um pouco pior, eu saio. Não. Nós estamos cá há uma década e meia. Eu, desde 92, portanto, já conheço também esta realidade e posso-vos dizer que a única maneira de ver projetos e empresas em Angola é numa continuidade a médio e longo prazo e perceber que há momentos bons e há momentos maus. Nunca entrar em euforia nos momentos bons que tem havido, mas nunca entrar em depressão nos momentos maus. E é a única maneira que eu vejo de ultrapassar os desafios que este mercado apresenta. E aqui faltou um ponto que eu achei interessante. Quando falava da questão da informalidade, que também é uma questão que está muito em volta da nossa economia, cerca de 80% dos empregos são informais, a atividade económica aí sim, né? Como é que vocês procuram soluções para fazer com que o informal possa fazer parte desse sistema formal e sobretudo do sistema digital? É assim, a primeira parte, a formalização da economia é sempre muito vantajosa para qualquer país. Sendo muito vantajosa para qualquer país, se-lo há também para as pessoas. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é que as pessoas percebam a vantagem que o país e elas têm em entrar mais no mercado formal. A entrada no mercado formal vai aumentar o produto interno bruto, vai aumentar a confiança que o exterior tem, vai reduzir as taxas de juro que o país incorre quando vai buscar empréstimos. Portanto, se as pessoas perceberem que entrarem na formalidade lhes traz vantagens, e esse é o primeiro caminho que nós temos que fazer, que é mostrar às pessoas a vantagem que elas, enquanto pessoas, e que o país em si tem tem entrando no mercado cada vez mais formal. Se as pessoas perceberem isso com uma vantagem, já não é já não é imposto, já naturalmente elas vão aderir. E é claro que toda a parte de faturação, toda a parte de impostos de pessoas que estão empregadas com os impostos que estão associados, têm que ser reconhecidos pelas pessoas e as pessoas têm que entrar neste mercado formal. É bom para o país, é bom para elas. Quanto mais organizado, quanto mais formalizado estiver o país, melhor para todos. E aí, os pagamentos móveis, a bancarização, a redução de dinheiro em circulação, dinheiro massa em notas, contribuem todos para essa formalização. Mas também a dificuldade de algumas empresas formalizarem os seus negócios, não é? Tendo em conta também esses fatores que citou, por exemplo, a inflação, divisas, e depois também tem esse ambiente que condiciona com que muitas empresas prefiram estar na informalidade do que aderir aos serviços formais. Isso também tem algum impacto nessa transição. É assim, primeiro, como eu disse, se as pessoas perceberem a vantagem, já algumas já percebem e já tentam a formalização. Nós, por exemplo, como disse, construímos ATM Centers, fazemos compras no mercado cá, de todas as matérias-primas, só as máquinas é que não são compradas cá. E nós, fornecedor, que não me entregue fatura legalmente, eu não compro lá. Por questão de princípio. Mesmo que seja mais barato, no mercado paralelo, vamos dizer, olha, nós encontramos ali que é mais barato. Nós não compramos. Parte também da responsabilidade das empresas que faturam mais e que já têm uma certa sensibilidade para isto, pressionar o mercado. Portanto, todas as pessoas que trabalham connosco têm contrato de trabalho. E digo aqui, e as pessoas sabem, é feito um contrato de trabalho, pagamos os impostos todos. Portanto, nós temos que, em termos de empresa, com alguma dimensão, não somos uma empresa muito grande, mas tirando os brancos, as petrolíferas, estamos com uma posição média, mas temos essa obrigação. E se
todos começarem a fazer isto, e eu acredito todos, e eu acredito que as empresas da nossa dimensão o fazem sem dúvida nenhuma também. Vamos conseguir limitar e reduzir a presença destas empresas informais. Porque se uma pessoa disser, eu não compro, eu não tenho fatura legalmente aceite, não compro, ponto, desculpem. E é isso que é o desafio que eu ponho às empresas que têm uma posição fiscal regularizada, pressionarem os outros, dizerem, pá, desculpem, sem fatura, não, porque estamos a alimentar um mercado paralelo. Olha, está aqui uma pessoa a trabalhar, ela só não, paga-se por fora. Não, desculpem, nós não fazemos isso. E é assim que nós conseguimos ir mudando a pouco e pouco a economia. E daquilo que tem visto, o que é que vocês pretendem implementar? Coisas novas que pretendem implementar dentro do setor? Nós estamos neste momento com estas soluções de agências móveis de adaptação de contentores, onde funcionam para ATM centers, mas também como lojas, como correspondentes bancários, como locais de proximidade onde o cliente pode estar Associado a um banco. associado a um banco. Perdão. Associado a um banco sempre. E já olharam, por exemplo, o setor segurador, como também faz parte do setor financeiro, já olharam o setor segurador como também uma das opções? É um setor onde nós estamos atentos, efetivamente. É um setor para onde nós temos soluções também interessantes. Não tem havido oportunidade em tempo para criar grandes soluções porque, como disse ao princípio, a nós não nos basta dizer temos um cliente na seguradora, vendemos meia dúzia de máquinas. Nós temos que perceber qual é o valor acrescentado. E nós começamos esta conversa por aí. Nós temos que perceber qual é o valor acrescentado que nós podemos dar a um cliente e desenvolver as soluções que eles precisam. E nós ainda não tivemos tempo, e felizmente, porque os bancos têm-nos dado bastante que fazer, felizmente. Mas é efetivamente um setor onde nós estamos a pensar a curto prazo fazer investimentos também. E está previsto investimentos, já para terminar, investimentos para investimentos noutras áreas? Nós estamos a investir bastante cá, a empresa tem crescido bastante. Por exemplo, nós na próxima semana na província do Bengo vamos fazer uma entrega, uma oferta de um contentor escola com internet, com mesas, com energia solar, em parceria com o governo de Angola, a custo nosso, oferta nossa, para as pessoas poderem ter acesso aos serviços de internet, serviços de televisão, formação. Portanto, estamos também com a nossa responsabilidade social. Na próxima semana se deverá ser entregue este contentor e estamos a preparar outros para apostar no ensino também. Portanto, nós estamos a fazer investimentos, estamos a querer crescer e a solidificar a nossa presença não só na venda com os bancos, mas também na sociedade civil. Muito obrigado, engenheiro Vítor Rodrigues, pela sua disponibilidade. Esperamos então que tenha uma boa continuação. Obrigadíssimo também. Obrigado a todos. Obrigado a você que nos acompanha e até a próxima edição.